ok? Então, nós vamos agora colocar para vocês um pouco mais dessa história de dualidade, tá? Agora, eu vou só repetir antes a equação matemática para vocês não esquecerem. O comprimento de onda, tá aí, ó, vermelhinho, é igual a constante H dividido pela massa vezes a velocidade. Essa constante H é a constante de Planck. A gente vai ter uma aula aqui sobre radiação ultravioleta, tá? Sobre a parte de efeito fotoelétrico, e vamos falar muito sobre isso. Então, a constante de Planck, H, vale quanto? 6,6 vezes 6,63 vezes 10 elevado a menos 34. Isso é dado no vestibular. A massa do elétron também é dado, ó. 9,1 vezes 10 a menos 31. E a velocidade do elétron, nesse caso, ele deu 3 vezes 10 a sexta. Então, fazendo essas continhas aí matematicamente, vai dar 2,4 vezes 10 a menos 10. Então, se ele pediu o comprimento de onda do elétron, é só aplicar essa equação. Facilzinha, as contas são potências de 10. Quem ainda não estiver trabalhando isso, pegue alguém para ver essa matemáticazinha e você chega a esse valor, ok? Agora para cá, para cá, para cá. Então, vocês viram que o elétron, que é uma partícula, ele também se comporta como uma onda, tá? Então, esse é o comportamento ondulatório da matéria, ok? Aí você diz, professor, quer dizer que eu, que sou uma matéria, se o professor Luiz Carlos sair correndo, eu vou ter um comprimento de onda associado? Vai ter. Só que esse comprimento de onda associado a eu correndo, tá? Esse comprimento de onda é tão pequeno que para que a gente, um ser humano, se comportasse como uma onda, tá? A gente teria que ter uma fenda tão pequena daquele jeito que era uma situação para a gente no dia a dia difícil de imaginar. Mas o elétron, que é uma partícula, hoje ele não é mais uma partícula. No microscópio eletrônico ele se comporta como uma onda. Então você tem que aceitar que existe uma teoria e que já foi comprovado através da aplicação prática, e hoje nós temos instrumentos que pegam a matéria e essa matéria naquele momento ela se comporta exatamente como uma onda sofrendo difração. E lembre-se bem, se no vestibular falar em efeito fotoelétrico, tá? Falar em colisões, lembre-se que nesse momento, de quem ele estiver falando, se falou em colisões, se falou no efeito fotoelétrico, lembre-se que a onda, a luz ali, está se comportando como uma partícula. Agora, se falar em difração, se falar em interferência, lembre-se que nesse momento ele está se comportando como uma onda. Então, os elétrons no microscópio eletrônico, ele se comporta como uma onda, tá certo? E nós vamos ter aula aqui só de ondas, nós vamos estar aqui com vocês todas as noites, até o iniciozinho de dezembro, até o último dia do vestibular. Então nós vamos ter oportunidade de estudar aqui só questões de onda e vocês vão revendo essas aulas e vão juntando para chegar no vestibular bem informado, ok? Agora vamos contar essa historiazinha de onda, de partícula, como foi isso tudo rapidamente para vocês. Primeiro, Isaac Newton, um grande cientista naquela época, né, chegou onde o melhor dos homens poderia chegar naquele momento. Hoje as leis de Newton, elas não funcionam, elas estão erradas. A física de Newton foi substituída pela física de Einstein, né? Einstein foi mais além do que Newton, né? Mas naquela época de Newton ele chegou onde acho que nem isso se imaginava que chegasse. Newton foi um brilhante homem também naquela época, como veio Einstein aí, né, na evolução natural do homem e criou todo um novo universo, toda uma nova física, ok? Mas Newton imaginava naquela época que a luz se comportava como partícula. Então, se cair no vestibular algo associado a Newton, principalmente para a turma de humanas, lembre que Newton considerava a luz como sendo um modelo corpuscular, como sendo partícula. E ele explicava muito bem. Se eu botar uma luz, uma lanterna aqui na minha mão, aparece do outro lado a sombra. Então ele dizia que a luz era uma partícula porque ela bate e fica, tá? Beleza? Se for um som, Newton dizia que o som é uma onda, porque se você falar, o som contorna a sua mão e quem está do outro lado escuta. Então o som sofre a difração, ele consegue passar, tá certo? E do outro lado escuta. Então para Newton, a luz era considerado partícula, era formado por partícula. Depois de Newton, alguns anos depois, né, conseguiram fazer com que a luz sofresse difração em laboratório. Ora, difração, interferência,
Quem sofre difração e interferência são ondas. Então, como a luz sofreu difração numa fenda menor em laboratório, então a luz deixa de ser partículas, deixa de ser modelo corpuscular e a luz passa a ser uma onda. Aí, em 1900 e pouco, veio Einstein e disse que no efeito fotoelétrico, que ninguém sabia explicar como é que arrancava o elétron daquele metal, Einstein disse simplesmente que na luz, a luz se comportava ali como partícula, né, com fóton, chamou de fóton, batia no elétron e arrancava. Então ele disse que a luz se comportava como partícula no efeito fotoelétrico, modelo corpuscular. E daí passou exatamente a ter a dualidade, ou seja, a luz é algo especial, ora se comporta como onda, no caso de interferência e de difração, e ora se comporta como partícula no caso do efeito fotoelétrico. Então você tem que ter isso bem em mente para o vestibular. Falou em difração, falou em interferência, está associado a ondas. Falou em efeito fotoelétrico, está associado ao modelo corpuscular, de partícula. Não perca essa questão. Aí depois veio o de Broglie e disse, espera aí, se Einstein, se Young, a turma toda, Newton, partícula, outro, onda, Einstein, dual, se a luz, a onda se comportava como onda e como partícula, aí de Broglie disse exatamente isso, que a partícula também se comportava como uma onda. E ele pegou a partícula, o elétron, e por intuição disse isso. E depois foi comprovado. Beleza? Então eu coloquei aqui para vocês, rapidamente, eu vou ler aí para vocês o que eu coloquei aí na telinha. Ó. Em alguns fenômenos, a luz comporta-se como ondas e em outros, como partículas, o que implica a necessidade da adoção de dois modelos, o ondulatório e o quântico. O físico francês Louis de Broglie propôs em 1924 que essa dualidade também ocorre com a matéria. Então, se cair teoricamente perguntando sobre o modelo ondulatório da matéria, foi exatamente o príncipe Louis de Broglie que disse, se a luz se comporta ora como onda, ora como partícula, a matéria, ou seja, a partícula também se comporta ora como matéria e ora como onda. Aí olha o que eu coloquei. Na teoria da relatividade, a energia é de um fóton, tá? Fóton seria a partícula que Einstein disse que tinha na luz, relaciona-se com a intensidade da quantidade de movimento por meio da expressão. Aí isso aqui vocês vão ver em sala de aula, mas aí quem quiser vai ter isso na nossa internet, vai levar para o professor, manda um e-mail para mim e vai chegar naquela equaçãozinha que a gente viu, o comprimento da onda é H sobre mv. Aqui eu só fiz a explicação de como chega, mas você não vai precisar nisso no vestibular, porque o vestibular já dá o que está aí em vermelho, que o comprimento de onda da partícula é a constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade, como a gente fez o exercício lá do elétron há pouco tempo. Ok? Então essa aí é a parte vermelha, mas eu juntei aqui e coloquei para vocês bem direitinho. Eu, se fosse aluno de tecnologia e biométrica, eu aprenderia como se chega nessa equação aqui, tá? Mas está bem colocado aí para vocês ver como é que se chega, de onde foi que apareceu essa expressão que sempre vem no vestibular. Ok, vestibulando? Então dá uma olhadinha aí e eu continuei, ó. Baseado meramente na intuição, de Broglie acreditou que isso também valesse para um corpo de massa relativística m e velocidade v. Ele propôs então que para qualquer corpo, não só mais o elétron, viu? Eu vou repetir, propôs então que para qualquer corpo em movimento existe um comprimento de onda associado, ou seja, qualquer corpo em movimento pode comportar-se como uma onda. Isso ele fez por intuição e no microscópio eletrônico veio exatamente mostrando. Aí finalizando, em 1927, a teoria de Broglie foi confirmada pela primeira vez por meio de uma experiência em que elétrons sofreram difração. E quem sofre difração é o quê? Onda. Então o elétron, que é uma partícula, se sofreu difração, está se comportando como uma onda. Comprovou o que de Broglie disse teoricamente. Note que elétrons são partículas materiais. E difração, antes da realização dessa experiência,
era um fenômeno exclusivo de ondas. Ok, vestibulando? Beleza? Aí, ó, para cá, para cá, para cá. Nós vamos a um pequeno intervalo e depois eu vou fazer mais uma questãozinha de cálculo e duas teóricas para fechar esse assunto. A de cálculo eu vou pegar novamente o elétron e uma bolinha de ping-pong. E a gente vai ver o comprimento de onda do elétron e da bolinha de ping-pong. E vocês vão ver como a bolinha de ping-pong é difícil de difração, porque o seu comprimento de onda é bem pequeno, vai ser 0,00030. Mas nós vamos ver isso no cálculo e depois vamos fazer duas questões teóricas para matar esse assunto e você não perder se essa questão aparecer no vestibular, ok? Vamos ao intervalo, lembrando que essas aulas passadas vocês perderam. Olha aí o nosso blogzinho aí, você pode assistir, existem mais de 300 aulas, tá bom? Lembrando também que o pessoal que não tem TV a cabo, vocês que estão assistindo, passe para um colega, para um amigo, que ele pode assistir também pela internet. Nós estamos com esse serviço também ao vivo na internet, que muitos alunos reclamavam que às vezes tinha que ir para a casa de alguém, ou assistir em bar, em restaurante, em pizzaria, essa aula TV a cabo. Então agora ele pode assistir também pela internet, no lan house ou em casa. Mas todas essas aulas estão à sua disposição para vocês assistirem, rever. Se ficou com dúvida, assistir de novo com os colegas, dar pause e aprender direitinho esse assunto, ok? Vamos ao intervalo, daqui a pouco nós voltaremos aqui com nossos aulões do professor Luiz Carlos.